Bom dia, o nosso tema de seminário é benzeno em bebidas e será apresentado por mim, Tamires, e pela Kelly. O benzeno é um hidrocarboneto classificado como aromático. Ele é uma substância que é encontrada no estado líquido à temperatura ambiente, é incolor, tem um odor doce, ele tem um efeito de anestésico geral. Ele é extremamente inflamável e pouco solúvel em água devido à sua polaridade. Ele é altamente volátil e apresenta ponto de fusão de 5,5 graus Celsius e ponto de ebulição de 80,1 graus Celsius. Ele é formado por 6 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio em uma forma hexagonal e apresenta o que nós chamamos de ressonância, que é a alternância entre as duplas ligações. Ele também pode ser representado com um anel aromático. O nome benzeno deriva do ácido benzoico e ele foi obtido no século XVI. Ele recebeu esse nome de benzeno porque ele foi obtido através da essência do benjoeiro, que é uma árvore. Ele foi descoberto em 1825 pelo cientista Michael Faraday, mas só em 1865 que o químico Kekulé ele propôs o formato de um anel hexagonal com o par de estrutura em equilíbrio e ligações duplas alternadas. O benzeno ocorre naturalmente no petróleo e também ele é encontrado em outras fontes, como vulcões, queimadas e através da fumaça de cigarro. Ele também é tido como matéria-prima de diversos compostos orgânicos, como os estirenos, plásticos e polímeros. Também é tido como aditivos em combustíveis para automóveis. E na indústria alimentícia, ele está presente na formulação de refrigerantes e sucos. Nós podemos encontrar benzeno em medicamentos, corantes, perfumes, adoçantes de sacarina e detergentes, porque eles possuem esse benzeno por causa da sua composição à base de tolueno. E também podemos encontrar desinfetantes, porque eles possuem uma certa quantidade de benzeno que estão localizados nas cadeias aromáticas do fenol. O limite permitido pela Organização Mundial da Saúde para a água potável é de 10 partes por bilhão de benzeno, mas nos Estados Unidos e no Brasil, esse limite é de 5 partes por bilhão, enquanto que na União Europeia esse limite é de 1 parte por bilhão. No Brasil, não existe limite de benzeno exclusivo para uso em refrigerantes. De acordo com um estudo realizado por Campos em 2007, as empresas e autoridades sanitárias elas asseguram que o nível de benzeno encontrado nas bebidas não implica risco imediato a consumidores. Porém, os toxicologistas eles alertam para o fato de que o processo de formação de benzeno ele é aumentado quando essa bebida ela é exposta ao calor e à luz. E as organizações da sociedade civil que lutam pela segurança dos alimentos, elas afirmam que não existem níveis seguros para o consumo de benzeno e que se há uma limitação para a quantidade dessa substância na água potável, também deve existir para o uso no refrigerante. Essa substância é altamente prejudicial para os seres humanos e, em curto período, ela pode causar tremor, sonolência, aceleração dos ritmos cardíacos e inconsciência. A ingestão de alimentos contaminados por benzeno pode levar até a morte. Em casos mais graves e de longas exposições, o benzeno ele pode causar leucopenia, que é o baixo nível de glóbulos brancos no sangue, anemia e também pode levar ao surgimento do câncer. Essa substância ela é considerada uma substância
extremamente cancerígena. A intoxicação humana pelo benzeno ela pode ocorrer por 3 vias de absorção: a respiratória, por meio da aspiração por vapores, a cutânea e a digestiva. A via respiratória é a principal do ponto de vista toxicológico, porque cerca de 46% do benzeno inalado ele fica retido. E uma vez absorvido, essa substância, ela quase que imediatamente é eliminada em 50% pelos pulmões. O benzeno que permanece no corpo, ele distribui-se por vários tecidos. Na intoxicação aguda, a maior parte ela fica retida no sistema nervoso central. E na intoxicação crônica, permanece 40% na medula óssea, 43% no fígado e 10% nos tecidos gordurosos. Ele é metabolizado pelo fígado e cerca de 30% é transformado em fenol e em derivados como pirocatecol, hidroquinona e hidroxiquinona. E eles são eliminados na urina nas primeiras 24 horas. A título de curiosidade, o químico Kekulé, quando ele descobriu a estrutura do benzeno, ele teve um sonho em que ele via a estrutura como uma serpente engolindo uma cauda, formando assim a forma hexagonal, né? E também o benzeno, no século XX, ele era utilizado como uma loção pós-barba, porque ele tinha um cheiro muito agradável. Bom dia, Washington, tudo bem? Agora eu, Kelly, vou falar sobre o artigo que a gente escolheu para o nosso tema. E o tema do artigo é o estudo da formação de benzeno em bebidas contendo conservante benzoato de sódio. Então, o benzoato de sódio é um dos principais agentes bacteriostáticos e fungicidas usados na indústria de alimentos e bebidas. Isso se deve, à excelente eficácia dele e à sua fácil aplicação. Ele tem sido amplamente utilizado como conservante em produtos alimentícios, por muitos anos, e ele é tido como seguro. Segundo a RDC da Anvisa, número 65 de 29 de novembro de 2011, o limite máximo de benzoato de sódio como conservante é de 0,05 gramas por 100 miligramas ou 0,05 gramas por 100 ml. E ele é adequado para alimentos e bebidas naturalmente ácidas. Então, o ácido ascórbico ou vitamina C é um poderoso antioxidante usado para transformar os radicais livres de oxigênio em formas inertes. Ele também é conhecido como ascorbato, na forma ionizada, e é um componente naturalmente encontrado em muitos alimentos e é muitas vezes adicionado aos alimentos e bebidas, como um suplemento de vitamina ou fortificante com ação antioxidante. Os seres humanos, eles não são capazes de produzir essa vitamina, e ela pode ser obtida através da alimentação e suplementos vitamínicos. Ela é facilmente perdida durante a preparação dos alimentos, encontrada em frutas cítricas, e a quantidade de ácido ascórbico encontrado nos alimentos geralmente é elevada, né? Ou logo, a quantidade que resta após o preparo costuma ser sempre suficiente para suprir as necessidades diárias. Já o benzeno ou benzol é um líquido volátil altamente inflamável, incolor, com aroma doce e agradável, como a Tamires tinha falado anteriormente. O seu aroma é característico e ele é classificado como um hidrocarboneto aromático com alta toxicidade, podendo provocar tontura, dores de cabeça, vômito, perturbações visuais, fadiga e efeito cancerígeno. Bom, durante a década de 90, a FDA, ou Food and Drugs Administration, teve o conhecimento da formação de benzeno em alguns refrigerantes,
E depois disso, ela começou a investigação para saber o que causava essa formação. A investigação ela concluiu que a presença de benzoato de sódio e ácido ascórbico, vitamina C, em elevadas temperaturas e exposição à luz, estimulava a formação de benzeno. E com isso, muitos fabricantes, né, reformularam seus produtos para tentar reduzir ou eliminar a produção dessa substância química. Já em 2005, a Center for Food Safety and Applied Nutrition iniciou um inquérito para investigar sobre o benzeno nos alimentos e bebidas. E esse inquérito ele teve o intuito de avaliar os níveis de benzeno nos refrigerantes e grande maioria das bebidas que foram estudadas continha benzeno em níveis bem abaixo das 5 ppb permitidas da água potável. E até agora, até o momento, foram testados cerca de 200 refrigerantes, né? Dos quais 10 produtos continham benzeno de 2 a 4 vezes acima do limite de 5 ppb, permitido pela FDA. E o Canadá e o Reino Unido, eles também fizeram uma pesquisa e de 150 amostras testadas, 38 estavam fora da conformidade. Já a Austrália e a Nova Zelândia, dos 68 produtos testados, 38 continham altos níveis de benzeno. Já aqui no Brasil, a IDEC, ou Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, fez uma pesquisa com 12 empresas de bebidas e constatou, né, que 49 produtos continham ácido ascórbico e benzoato de sódio simultaneamente. Mas, de acordo com a IDEC, a Anvisa deveria verificar a presença de benzeno em produtos disponíveis no mercado brasileiro, né? Publicar e divulgar os resultados que foram encontrados, como o PARA, que é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, como eles fazem para os agrotóxicos. Bom, vou falar um pouco da formação do benzeno em bebidas. Os metais de transição, como o cobre 2 e o ferro 3, eles podem catalisar a redução de um elétron de oxigênio por ácido ascórbico, né, para produzir o radical ânion superóxido. Esse radical ele sofre desmutação espontânea e forma o peróxido de hidrogênio, que pode, né, gerar radicais livres. Esses catalisadores eles também podem estar presentes na água utilizada nas bebidas. E um estudo conduzido por Gardner e Lawrence de 2006, ele indica, né, que o ácido ascórbico compete com o ácido benzoico pelo radical hidroxila em concentrações mais elevadas. Ainda segundo esse estudo, a produção de benzeno aumenta conforme a concentração de peróxido excede a concentração da vitamina C. E, no entanto, né, a presença de ambos os sais, benzoato e ácido ascórbico nas bebidas, não indica necessariamente a presença de benzeno nos produtos. A formação de benzeno em bebidas ela é favorecida quando essas bebidas são expostas a temperaturas elevadas e ou à luz UV. A quantidade de benzeno nos lotes, ela encontrada nos lotes múltiplos do mesmo produto, ela pode ser variada. E isso se deve provavelmente às variações no manuseio, armazenamento e condições de vida de prateleira. Agora eu vou falar algumas medidas para reduzir ou eliminar o benzeno de bebidas. Segundo a American Beverage Association, ABA, o benzeno ele pode ser encontrado em grande parte dos refrigerantes à base de laranja e de limão. Isso pode ser devido à presença, né, do ácido ascórbico que é encontrado naturalmente nessas frutas e também nos tipos de light e diet. Porque a redução ou a restrição do açúcar pode favorecer a formação do benzeno. Quanto maior tempo o produto está no mercado, maiores as chances de formar benzeno. E agentes quelantes, como o EDTA e o hexametafosfato de sódio, são bastante utilizados na indústria de bebidas para sequestrar íons metálicos, né? Porém, a adição de cálcio e outros minerais reduzem a eficácia desses compostos.
A International Council of Beverage Associations, né, ela aconselha a remoção, redução ou substituição do benzeno por sorbato ou outro aditivo ao sistema de conservação. Os raios UV também eles podem induzir na formação de radicais livres do produto, e o aumento das temperaturas também acelera a formação de benzeno. Os produtores de bebidas, né, com isso, eles devem rever a armazenagem em condições de prazo de validade dos seus produtos, né, bem como instruções na rotulagem. Agora, algumas considerações finais, né? Então, a legislação brasileira, ela ainda precisa rever muito essa questão que diz respeito ao estabelecimento de níveis aceitáveis de benzeno em bebidas, porque sendo necessário também o uso do mesmo limite permitido para a água potável. Porém, o nível máximo encontrado para a água não pode ser simplesmente extrapolado, né, para os refrigerantes, porque além do valor que é esperado ser encontrado na água utilizada na produção das bebidas, o benzeno ele pode ser formado pela descarboxilação do ácido benzoico na presença de ácido ascórbico e assim dos quais, né, são comumente encontrados ou adicionados nas bebidas. E a Anvisa, ela afirma, né, que a presença dessas substâncias no refrigerante não causa um risco imediato à saúde. No entanto, né, o mesmo não pode ser afirmado quanto aos riscos devido à exposição crônica ao benzeno, podendo levar, né, ao desenvolvimento de câncer. Os autores, né, eles recomendam que os produtores de bebidas eles reavaliem as condições de armazenamento, né, podendo procurar armazenar seus produtos em locais frescos e de longe incidência de luz. E se for preciso, né, eles devem desenvolver novas formulações, como por exemplo, remover ou reduzir, ou até substituir o ácido ascórbico por sorbato, né, para tentar reduzir a formação do benzeno. Os autores também sugerem, né, para que a legislação brasileira ela siga a mesma vertente do PARA, que é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, que elas sigam essa mesma vertente também para o benzeno, né? Visto que ele não deve ser, eles não avaliam a presença de benzeno nos alimentos, visto que ele não deve ser encontrado. Aí seria interessante que as autoridades sanitárias responsáveis estabelecessem limites para o benzeno em alimentos como refrigerantes e sucos industrializados também, né? Além de continuar a avaliação desses níveis, dessa substância, né? Assim como eles fazem para os agrotóxicos. As nossas referências. E é isso, muito obrigada.